doutores! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Saúde Legal. Hoje estou aqui com a minha convidada, a doutora Larissa Fonseca, médica dermatologista. Doutora, seja muito bem-vinda a este episódio. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença. Então, pessoal, hoje eu e a doutora Larissa vamos conversar um pouco sobre quais são os riscos jurídicos associados na prática da dermatologia. Mas primeiro, eu quero que você conte pra gente, aí pros nossos espectadores, Lari, como você iniciou na dermatologia, como que foi a escolha dessa área e por que você gosta tanto? Perfeito. Na verdade, quando eu comecei medicina, não era uma área que me chamava muita atenção, eu não entrei na medicina pensando na dermatologia. Eu comecei a gostar da dermatologia no meu segundo ano da faculdade, então foi lá atrás, onde eu tive uma aula em que me abriu os olhos o quanto a área da dermatologia é completa. Ela pega todos os órgãos internos por conta dessa associação e o quanto isso também impacta muito o nosso paciente, porque é algo que não dá para se esconder, né? A pele está ali à mostra de todos, ao contrário de uma doença no coração, no fígado. Então, foi algo que me chamou muita atenção e eu comecei a buscar mais e mais sobre essa especialidade, assim, que eu acho uma especialidade incrível. Acabei fazendo muitas pesquisas dentro nessa área de dermatologia, tanto já durante a faculdade quanto depois. Eu fiz mestrado, doutorado, e realmente eu acabei me aprofundando nessa área que eu sou apaixonada. Cada vez que eu estudo mais dermatologia, mais apaixonada por essa especialidade eu sou. Ah, que história bacana, Lari. E é legal isso que você falou mesmo, que às vezes você está acometido por uma enfermidade interna, aquilo não te afeta tanto às vezes psicologicamente, apesar de você estar doente. E na dermatologia, quando a gente fala de pele, quando a gente fala de aparência, é algo que é visível, né? Não só para você ou para os outros, mas sim para os outros também. E às vezes nem é tão visível para os outros assim, mas você olha no espelho e se percebe diferente, aquilo te incomoda. E é por isso que as pessoas procuram os tratamentos estéticos, né? E falando sobre isso, quais são os tratamentos ou os procedimentos que mais tem procura no consultório? E depois a segunda pergunta, quais são os que você mais gosta de fazer? Na verdade, acho que os dois são muito parecidos, porque acaba que o que a gente faz muito e a gente faz muito bem, a gente acaba gostando muito também, e a gente transparece isso para os nossos pacientes. O que é o carro-chefe realmente hoje em dia são os procedimentos mais suaves, que as pessoas têm buscado essa melhoria contínua e uma suavidade nos tratamentos. Então, o que a gente vê muito hoje é realmente uma busca por tecnologias e por Botox, que sempre, né, a toxina botulínica, né, que Botox, na verdade, é a marca, né, então, a toxina botulínica, que realmente, assim, são os dois principais carro-chefes. Claro que hoje o estímulo de colágeno também está super em alta e os preenchimentos pontuais, mas realmente as tecnologias para tratamento dessa qualidade de pele, estímulo de colágeno e a toxina botulínica, né, que faz a cada 6 meses, aí esse rejuvenescimento, esse ar de descanso, realmente são o carro-chefe do consultório. Que legal! Então, aproveitando sobre esses procedimentos aí de toxina botulínica, lasers também, isso vai depender muito do perfil de cada médico, mas no seu perfil de médica, o que você acha dos seus pacientes? São pacientes que procuram resultados mais sutis, talvez mais harmônicos, menos transitórios, né? Ou são pessoas que procuram uma transformação maior no visual, que dá aquele choque, que você vai num novo lugar e as pessoas te perguntam: uau, o que você fez na aparência? O que você diria que é o tipo de perfil do seu paciente e o que você acha que é mais bacana também de aplicar? Perfeito. O meu consultório, ele realmente são de pacientes muito fiéis e são de pacientes que eu quero levar ao longo da vida. Então, não são pacientes que eu vou fazer grandes transformações em um único momento, que esse não é o objetivo nem do meu paciente, nem meu. É realmente a gente pegar e trazer toda essa juventude, né, ao longo da vida. Então, tem muitos pacientes que me buscam, não só para a questão de rejuvenescimento, que aí realmente tem um resultado mais uau, mas hoje tem uma procura muito grande na prevenção. Eu acho que isso que a gente bate muito na tecla hoje em dia, que é realmente pegar esse paciente, né, e fazendo com que os procedimentos se alinhem a ponto de não fazer grandes transformações, mas sempre manter esse cuidado. Porque ninguém quer, na verdade, né, que você saia na rua e uma pessoa que não tiver há 10 anos não te reconheça, porque você está totalmente transformado.
Eu acho que isso é uma coisa que acabou ficando um pouquinho complicada, né, ao longo desses anos, desses últimos anos, com uma invasão de profissionais não capacitados na área da estética, em que realmente todo mundo ficou como se fosse uma indústria, né, como se fosse uma fábrica, todo mundo igual, e isso é algo que não é do meu perfil e, graças a Deus, não é do perfil dos meus pacientes, até porque eu acho que a gente tem muito alinhamento. Eu já tive muito paciente que chegou e falou assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu olhei e falei, isso daqui não é para você, né? Então, eu trago muita verdade para o meu paciente. Eu falo que o que ele quer não é exatamente o que vai cair bem para ele. Que não, o nosso rosto não é uma peça de roupa, né? Que tá na moda, depois acabou a moda, você tira, né? Nosso rosto, nosso corpo, realmente a gente precisa de um cuidado. Por isso que eu associo muito a beleza, não só a beleza, mas a parte da saúde. O que realmente é saudável para esse paciente? O que realmente vai deixar ele bonito, feliz com ele mesmo e ao longo de vários anos? Eu acho lindo, maravilhoso, quando eu vejo colegas minhas mais velhas que tratam de seus pacientes há 20, 30 anos, e esses pacientes são fiéis e estão com elas, né, há tanto tempo e tão bem, né? E ficam realmente com aquela aparência de saudável, de bem cuidado. E que aí sim a gente fala de um rejuvenescimento realmente elegante, né? Sim, e fica sustentável, né? Uma beleza sustentável, que não te traz tanto esforço, tanto cansaço mental mesmo, de ter ali que tá mantendo aquela transformação gigante na aparência a todo momento, né? Como você falou, você vai fazendo ali pequenos ajustes, vai acompanhando essa paciente ou esse paciente ao longo dos anos e consegue fazer com que ele fique mais embelezado, né? Tem essa beleza exterior transpassada, mas de uma forma também autêntica, natural, suave. É muito legal isso. E esse casamento entre perfil de médico e perfil de paciente é essencial. Então, se eu sou um médico que prioriza uma beleza mais suave, uma transição não tão agressiva entre o antes e o depois, o meu paciente também tem que ter esse mesmo perfil, porque senão começam a surgir discordâncias, né? E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente mais fala no direito médico e na assessoria em especial, que é o dever informacional, a parte de passar todas essas informações para o paciente e alinhar as expectativas. Então, se a sua expectativa de entregar algo natural está condizente com a expectativa dele em receber um procedimento de transição também suave, isso costuma dar muito certo. E doutora, sobre esses procedimentos, pode ser tanto os que você me disse, como toxina e lasers, ou outros que você realiza. Quais você diria que são os procedimentos que requerem mais atenção quanto ao consentimento, quanto a ter um TCLE bem elaborado? Seja porque você acha que esses procedimentos têm riscos muito específicos, ou então seja porque esses procedimentos dependem da conduta do paciente também, ele tem uma parcela de culpa ali no resultado final para ficar bom ou para ficar ruim. Quais são os procedimentos que você vê que precisa de uma atenção maior em relação ao consentimento, à informação? No meu ponto de vista, Ana, qualquer procedimento que a gente faz, então a gente vai colocar a mão no paciente, a gente vai fazer uma abordagem no paciente, todos eles precisam de termo de consentimento, tá? Essa é a minha visão. Porque todos eles têm risco, né? Eu falo que se você vai trocar, por exemplo, a resistência de um chuveiro, você tem um risco, né? Então, na verdade, quando a gente está falando de procedimentos, a gente está falando de risco. Claro, a gente se especializa, né, para realmente trazer a maior segurança para esse paciente, para a gente trazer todos os benefícios com o mínimo de riscos, mas os riscos realmente eles podem acontecer, né? Então, eu acredito que ter esse alinhamento com o termo de consentimento para qualquer tipo de procedimento que você vai fazer no paciente é fundamental, tanto com tecnologia, quanto com os injetáveis, quanto com cirurgias. Entendi, muito bom. E é bacana isso, você falou, né? Existem riscos? Existem, mas a gente quer trazer a maior segurança. Às vezes, o paciente ou até o médico mesmo pode pensar, poxa, eu vou ali estar explicando, trazendo um termo de consentimento que só tem coisa ruim, só tem ali uma página inteira só de riscos, o paciente vai se assustar e não vai fazer o procedimento. Mas é direito dele saber ao que ele está se submetendo. É um direito dele e é um dever seu. E é claro, é óbvio que você nas consultas sempre vai passar que você não quer que aqueles riscos aconteçam, né? Você se especializa para que eles não ocorram,
para que você possa trazer a maior segurança possível, mas ainda assim eles não são anuláveis, né? Eles sempre existem, mesmo que numa mínima porcentagem de acontecimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre publicidade médica. Né? Eu vi que a doutora gosta bastante desse assunto de posicionamento, participa aí de mentorias, né, para estruturar tanto a parte comercial quanto a parte de se posicionar perante o paciente, perante as redes. Quais vocês acham que são os maiores desafios que você tem em produzir conteúdo? O que você acha mais desafiador? O maior desafio, eu acredito que continua sendo antes e depois. Polêmico. Apesar de que, né, hoje, né, existe uma certa regularização, né, sobre antes e depois, que agora a gente pode, né, a cada tanto tempo, a gente precisa colocar 4, pelo menos antes e depois juntos, enfim, né, todas aquelas regras, eu acho que é uma coisa que, pra mim, ainda eu fico um pouco com o pé atrás. Primeiro porque a gente sabe que existem muitos antes e depois que são manipulados. Questão Photoshop, enfim. Então, a gente sabe Às que vezes, existe esse ângulo e risco. luz, né? A pessoa tira a foto de uma forma para valorizar o máximo possível e não é bem aquilo, né? Perfeito. E, ao mesmo tempo, também vai um pouquinho do perfil de paciente. Então, o meu paciente, ele não quer ter o seu rosto ali exposto. Ainda mais que é muito rosto, né? Que o que eu faço mais é rosto, cabelo. Então, realmente, isso expõe muito o paciente. E a gente já tem essa questão, desde a faculdade, né? Do juramento de Hipócrates, de zelar pela identidade do nosso paciente, zelar por todas as informações. Imagina, você pega e coloca ali o rosto. Mesmo com o consentimento do paciente, às vezes ele consente agora, né? Mas daqui a algum tempo, perfeito, ele fala assim, eu não quero, imagina, olha como eu tava acabado, hoje eu tô muito melhor, não quero que as pessoas me vejam, né, acabado igual eu tava antigamente, né? Então eu acho que tem uma certa sutileza ainda em você expor o paciente dessa forma de antes e depois. Sim. Então acho que é uma questão um pouco mais ética minha do que realmente porque antes e depois, se eu fosse colocar, é claro que eu nunca manipularia uma foto. E a gente tem todo um curso, né, dentro da dermatologia, principalmente, de como tirar fotos, até por conta de artigos. Então, questão de iluminação, de manter a mesma câmera, de manter a mesma iluminação, o mesmo ângulo, pra gente não ter realmente diferenças, né, pra gente conseguir realmente provar o que teve de melhora, né. Então, mesmo tendo tudo isso, eu ainda fico com o pé atrás de postar antes e depois, exatamente por conta dessa questão de identidade mesmo do meu paciente, que eu gosto muito de preservar. Sim, e é muito importante preservar essa questão do sigilo profissional. É a base de tudo. Seu paciente precisa confiar que as informações dele estarão confidenciadas com você, né? Perfeito. Que não estarão ali saindo daquele escopo, para que ele possa se sentir confortável e seguro em contar tudo sobre a saúde dele. Porque muitas vezes, quando ele não se sente seguro que as informações dele estarão ali preservadas, ele pode até nem te contar tudo sobre a saúde dele, porque ele tem medo que aquilo lá seja exposto. E até no antes e depois é interessante isso que você falou sobre a identidade dos pacientes, né? Muitos médicos acabam postando a imagem dos pacientes deles com toda a identidade, né? Então não colocam ali uma tarja nos olhos, por exemplo, ou alguma vedação que impeça o reconhecimento, como esconder ali, por exemplo, uma tatuagem, colocar uma tarja na tatuagem. Então, apesar de não ser proibido postar antes e depois nas redes sociais, não é também porque o paciente autorizou você a colocar a imagem dele, inclusive identificando, que você irá fazê-lo, né? Porque do ponto de vista do CFM, você ainda tem o dever ético de preservar essa imagem. Então, quer postar antes e depois, doutores? Postem o seu antes e depois, coletem o consentimento do seu paciente, a autorização para isso, mas sempre preservem a identidade. Coloquem tarja nos olhos, na tatuagem, em possíveis dados que identifiquem o paciente. Isso vai garantir uma prática com a conformidade jurídica, com a ética, também trazendo ali aquele conforto maior para a pessoa. E é bem bacana também a gente pensar, né, como você disse, às vezes o paciente consente hoje para que a imagem dele seja ali propagada no Instagram ou em outra rede social.
Mas e amanhã? E se esse paciente desiste? Ou às vezes esse paciente fica famoso, vira uma influenciadora ou influenciador, não quer que o passado venha à tona. Acontece também. Perfeito. E às vezes a pessoa desiste. Então, você tem que ter ali um termo que respalde você quanto a isso, né? Que colete aquela autorização, diga que sim, o paciente pode futuramente retirar o consentimento para a veiculação da imagem dele, mas que ele esteja ciente de que os dados que caem na internet são para sempre, que você não tem a responsabilidade por remover aquele conteúdo, né? E que também você não vai dever futuramente nenhuma indenização para ele pela veiculação retroativa, caso lá na frente ele desista, né? Ele tire o seu consentimento para veicular a sua imagem. Então, é um tema polêmico mesmo. E outra coisa que eu acho que também a gente tem que trazer nessa questão do antes e depois é a pessoa vincular que aquele resultado também vai ser para ela. Então, Perigoso, hein? Exato. Então, assim, nós somos pessoas, né? Eu falo que a única coisa da medicina que a gente sabe é que não é uma ciência exata. Então, mesmo usando o mesmo produto, a mesma quantidade, os mesmos pontos, isso não garante que vai ter o mesmo efeito, o mesmo resultado, porque as pessoas são diferentes. Então, a gente não tem como falar que aquele resultado vai ser em todo mundo. Porque a gente estaria mentindo se fosse isso. Porque, igual você falou, né, Ana? Não só a questão do nosso procedimento, mas a questão individual do paciente. Se ele se alimenta adequadamente, se ele vai cuidar daquele pós-procedimento de uma maneira adequada. Então, a gente não tem como garantir um resultado. Porque as pessoas são diferentes, né? Claro, a gente vai tentar trazer o melhor resultado possível. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente garante, né, que aquela foto de antes e depois vai ser também para o nosso próximo paciente? Então, acho isso também muito complicado dessa questão da garantia do resultado do antes e depois que você publica numa rede social de o que você tem dentro de consultório para um próximo paciente. Exatamente. Por mais que você faça com o maior respaldo possível, você vai sempre ter a chance da pessoa interpretar aquilo da maneira que ela quiser. Você não tem como, além de não garantir o resultado, garantir que a pessoa não vai imaginar que o resultado dela será igual ao da foto, né? E é bacana quando, né, vocês falam pra mim que não desejam postar antes e depois. Eu amo, eu fico assim... Sonho de qualquer advogado de direito médico. Porque isso puxa muito para aquilo que a gente tanto bate na tecla, que é obrigação de meio e não obrigação de resultado. Então, profissionais dermatologistas, profissionais ali da cirurgia plástica ou otorrinos que fazem a área da estética, todos esses profissionais da área da saúde que mexem com a estética, eu já cansei de falar isso no meu Instagram, nos podcasts, mas os tribunais têm sim entendido que vocês têm obrigação de resultado. E muito disso se deve aos antes e depois das redes sociais. Porque essa é a lógica. Se você está postando um antes e depois, como que a pessoa vai entrar ali e não vai achar que ela vai ter esse resultado? Uma coisa acaba levando a outra. Então, quando você não posta o antes e depois, você tem um posicionamento ali nas redes sociais mais informativo, de trazer conhecimento sobre o que é o procedimento, o que ele vai sim te trazer de benefício, de embelezamento, mas também te informar o que ele vai te trazer de risco. Quando você tem esse posicionamento e mantendo ali o sigilo do paciente, isso também ajuda muito na hora da gente elaborar a jornada do paciente, né? Então, com os nossos termos de consentimento, nosso contrato, para que tudo isso case e junto configure uma obrigação de meio e não uma de resultado. Porque por mais que nos documentos a gente deixe ali muito esclarecido e muito bem elaborado que você terá uma obrigação de meio, se na rede social você faz uma coisa que destoa completamente, sempre vai gerar ali um ponto de atrito. Então, quanto mais inconformidade, inconsonância você tiver, fica mais fácil da gente se proteger, né, Lari? Com certeza. E até mesmo quando a gente tem essa questão do antes e depois, querendo ou não, é muito apelativo mesmo, né? Então, até mesmo pessoas, né, que são... que têm um conhecimento profundo sobre profissionais, sobre riscos e benefícios, muitas vezes elas se deixam levar, né? Que a gente viu recentemente vários casos sobre isso, né? E que realmente acabam até fazendo com profissionais não especializados, né, nessa prática, por conta de um antes e depois. Como isso realmente é apelativo, mas como isso também sai também do que a gente tem como um cuidado, né, como excelência. Então, eu prefiro ser muito verdadeira com o meu paciente
e realmente buscar o melhor procedimento, o melhor cuidado para ele, não só agora, mas para o resto da vida. Que não adianta fazer um procedimento que fique lindo agora e que possa trazer complicações depois. É verdade, Lari, porque além da pessoa do antes e depois, né? A pessoa bate o olho ali no Instagram. Além de ela querer aquele resultado que tá na foto e você não poder garantir, a pessoa às vezes ali olha, qual foi o procedimento que a pessoa da foto fez? Chega no seu consultório, eu quero o mesmo procedimento. Então, às vezes a pessoa não vem nem tanto com a expectativa do resultado, mas ela já vem na cabeça dela com um procedimento pronto que ela quer. Eu não vou mudar de ideia, eu quero fazer não sei, um laser específico, um preenchimento com ácido hialurônico, e às vezes você avaliando ali, como você disse, aquilo não é o mais adequado, pensando ali a longo prazo, que vai ficar mais bonito na pessoa também. Às vezes a indicação do tratamento é outra, e a pessoa que já tá ali totalmente iludida, né, totalmente alucinada com aquele resultado que ela viu e com aquele procedimento que tal influenciadora falou que fez, que ela às vezes não escuta tão bem, né? Vou te dar um exemplo, Ana, de como a gente pode ver isso, sem ser na área da dermatologia. Design de sobrancelha, né? A micropigmentação de sobrancelha. Já teve paciente que veio me perguntando sobre essa relação, né, de micropigmentação, se faz, se não faz. E que viu um antes e depois, né, de uma esteticista que realmente tinha se profissionalizou para aquilo, então, sem essa questão à parte, de um antes e depois. A única coisa que eu falei para ela, um ponto de atenção. Veja não só o antes e depois que ela postou, mas veja os pacientes, né, no caso os clientes dela, daqui 5 anos. Será que essa micropigmentação, como que ficou a coloração? Será que mudou? Será que não mudou? Porque não adianta só o resultado de agora, O né? imediato, O imediato. Eu me preocupo muito com esse resultado a longo prazo. Então, são esses pontos de atenção que, por conta disso, eu acho que o antes e depois ainda fica um pouquinho à parte das minhas redes sociais. É uma boa. Eu adoro, eu amo quando o médico fala isso. E pra gente é muito bom pra jornada do paciente. Doutora Lari, o que você consideraria que é o risco mais elevado, juridicamente falando, da dermatologia? Então, o que poderia, na sua visão como médica, ser uma potencial chance de um processo, um ponto de atrito, ou alguma situação assim que às vezes causa um certo desconforto entre você e o paciente, ou entre você e o CRM? O que, na sua opinião, pode ser um risco mais elevado? Eu acredito que quando você não dá o suporte para o paciente, esse é o maior erro. Então, claro, é aquilo que a gente estava comentando. Erros podem acontecer. Quando você faz procedimento, mesmo você tendo toda a expertise de fazer aquele procedimento, algo pode realmente dar errado. Mas, daí vem a outra parte do médico, que é realmente pegar e falar assim, tudo bem, deu errado, mas eu sei consertar. A gente vai estar junto para você ter esse melhor resultado possível e o menor risco de complicações a longo prazo. Pode acontecer, por exemplo, de um laser, tá desajustado, tá descalibrado, pode, né, acontecer uma queimadura, por exemplo, pode. Mas eu não vou deixar esse paciente sozinho. Eu vou tratar dessa queimadura. Por exemplo, pode acontecer alguma oclusão, por exemplo, vascular mais grave? Pode, mas eu sei tratar essa oclusão para que isso não seja um risco e não tenha uma sequela a longo prazo. Então, esse que é o diferencial. Não adianta, assim, desesperar, né? E eu acho que isso acontece muito com profissionais não capacitados, que só sabem fazer, mas não sabem lidar com as complicações. Então, esse é o principal diferencial. Você tá junto com o paciente. Quando você explica para ele, não, estamos juntos, vamos passar por isso juntos, vou fazer de tudo o que tem ao meu melhor, o que eu tenho de melhor, para te oferecer todo esse cuidado, né, pós um procedimento, acho que isso faz com que a gente não tenha tanto esse entrave. Com o CRM também é ser correto, né? O CRM está buscando, sim, principalmente nessa área da estética, alguns colegas, na verdade, que acabam até delatando outros colegas, e isso realmente acaba trazendo aí alguns conflitos de CRM. Então, se você faz tudo conforme, né, não tenho por que você ter esse medo, né? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de processo, nem questão trabalhista, né? Então, tem até isso, né? O seu time,
paciente, CRM, graças a Deus, eu realmente nunca tive nenhum tipo de problema. Mas eu acredito que isso tudo porque a gente antecipa muita coisa, né, Ana? Sim, com certeza. É a parte preventiva que a gente tanto bate na tecla. Tanto da parte trabalhista. Ver quem é PJ, vamos estruturar esse PJ, né? Fazer ali um contrato de prestação de serviço, ver se está emitindo a nota fiscal, colocar ali a questão da confidencialidade, ver se ele realmente não está atuando como um CLT, de ter horário fixo, de ter habitualidade, de estar subordinado a você, de ser exclusivo seu. Então, ter esse cuidado. E se for CLT, né? Vamos também ali verificar se os benefícios estão sendo pagos da forma certa, né? Qual que é a convenção coletiva que vai seguir, qual que é a categoria. Se for, então, também na parte do paciente, vamos alinhar ali todos os termos de consentimento, todos os contratos. Dar essa assistência de uma forma ampla para que vocês possam prevenir esses problemas, né? Seja trabalhista, seja com o paciente na esfera civil, seja na esfera ética, né? Com o CRM. E é legal isso que você disse sobre dar assistência contínua para o paciente, porque realmente quando ele se sente abandonado, é uma sensação que causa um desconforto e muitas vezes aquela complicação até é resolvida. Mas se a pessoa se sente largada, abandonada, isso pode ser alvo de uma reclamação judicial depois. Ou às vezes nem uma reclamação judicial, mas algo que vai trazer ali para você maus resultados, né? Às vezes a pessoa coloca ali uma avaliação negativa sobre o seu trabalho no Google, numa rede social, ou apenas falando entre amigos e colegas, isso já te gera menos pacientes. E o que eu vejo que é também um erro, infelizmente um pouco comum, de alguns profissionais médicos, é de terceirizar um pouco essa assistência, sabe, Lari? Então, muitas vezes, ele faz o procedimento, não tanto nos casos de dermatologia, mas mais nos casos cirúrgicos. Faz o procedimento, faz a cirurgia, mas a parte do acompanhamento, às vezes nem os retornos são realizados com aquele profissional que é o profissional responsável. Terceiriza ou para um médico assistente, ou às vezes até mesmo para uma enfermeira, que por mais que seja um profissional da saúde, não é o médico responsável, não é quem você contratou, né, para fazer aquele procedimento. Então, essa parte de se sentir um pouco abandonado é uma coisa que pode ser um potencial para muitos conflitos. E dar essa assistência contínua traz uma tranquilidade, traz uma sensação também de gratidão, né? Porque depois que aquele problema é resolvido, a pessoa fala: puxa, doutora, muito obrigada por ter ficado do meu lado, né? Por não me ter deixado desacompanhado. Eu acho que isso é gratificante também para o profissional, né? Com certeza, ainda mais que se você é médico e você não gosta de cuidar, já tem algo muito errado. Tá na profissão errada, né? Vamos combinar. Com certeza. É verdade. E, doutora Lari, qual você diria que é a maior lição jurídica que você aprendeu durante esses seus anos de carreira? Ou algum documento que você acha que é o mais importante? Ou qualquer coisa, qual que é o ponto jurídico que você acha que foi, assim, a maior lição? A maior lição você me deu uma... É uma pergunta difícil, né? Muito profundo, Porque todos os termos são importantes, né? Então, eu acho que você ter isso muito alinhado, eu acho que pensando em toda a jornada realmente do paciente. Então, quando você entende, né, toda a jornada do paciente, tudo que ele vai passar dentro, né, do seu consultório, até mesmo fora, você consegue pegar e entender o quanto que cada documento é essencial. Eu não consigo enxergar assim algum documento que seja supérfluo, né? Por exemplo, o LGPD que veio, né, nesses últimos anos, a importância dele realmente, porque a gente tem dados e dados médicos que são muito sensíveis, né? Então, termo de fotografia, porque a gente, claro, vai tirar a foto, não para divulgar, enfim, né? Mas para ficar no prontuário, para a gente conseguir avaliar essa evolução do paciente. O termo de consentimento. Então, todos eles, na verdade, acho que eles se completam, né? Se complementam. E se você não tem uma peça do quebra-cabeça, o quebra-cabeça não está completo, ele não vai ficar tão bonito. Não fecha, né? Não fecha. É verdade. E até sobre essa questão do sigilo, da confidencialidade, né? É interessante, porque é uma questão que não abrange só o médico e o paciente, né, Lari? Abrange os seus colaboradores também. Porque às vezes quem vai tirar a foto é uma assistente ali sua, é uma enfermeira, ou às vezes quem vai manusear essa foto, né, no sentido de colocar ali no sistema,
essa terceira pessoa, a própria secretária que vai fazer o agendamento ali da consulta, ela vai também ter acesso a dados sensíveis do paciente, muitas vezes dados relativos à saúde dele. Então é importante todos esses colaboradores estarem treinados do que pode e o que não pode fazer, do que pode ou não ser divulgado, e que eles também possuam ali os termos de confidencialidade, né, que lá a gente faz também, de garantir que aquelas informações são confidenciais e que caso porventura a pessoa saia ali, né, não seja mais o seu colaborador futuramente, que ela não vai sair por aí compartilhando essas informações, até mesmo porque se compartilhar, o nosso termo garante que haverão ali sanções, haverão consequências, indenizações, multas. Então é importante preservar a questão do sigilo. Então, Lari, deixe para nós um recado dizendo para os nossos espectadores que desejam ser seu paciente, aonde que eles podem te encontrar, onde que fica o seu consultório e qual que é o seu Instagram ou outra rede social que você queira divulgar. Vocês podem me encontrar, conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho no Instagram, @doutoralarissa.fonseca, e no meu site, www.doutoralarissafonsecadermato.com.br. Lá você vai encontrar também, além de muito conteúdo, também como me achar tanto no consultório quanto no WhatsApp. Te encontro lá. E para você, doutor, médico, dermatologista, cirurgião plástico ou que atua na área da estética, que quer ter uma estrutura preventiva no direito médico, me procure. Então se inscreva aqui neste YouTube, também me procure lá no meu Instagram, @AnaCarolinaGaspar_, e siga as novidades para acompanhar os próximos episódios. Tchau, tchau!